Tomara que seja o amor da sua vida. Ele falou? Padrinho, por enquanto é zoeira. Então, só pra você saber da gente. De fato existe um sentimento mútuo entre a gente. Mas não vai acontecer nada. Então, antes de saber pelos outros, você vai saber da gente, que a gente considera. Eu te considero mesmo. Sim, eu sou um cara discreto, mas isso não é novidade. Só discreto. Eu sou discreto, deixo as pessoas tomarem a partir das coisas delas, né? Você sabe disso? A mim sabe, você sabe, eu sou hiper discreto. Mas eu sou... Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora chegando pra gente fofocar, porque o Chay, a gente se declarou pra Michelle, o rapaz apaixonado. Olha pra ela com aquela carinha de cachorro caiu da mudança. Tá rolando um trelelê mesmo, gente. Só que pelo jeito, igual vocês viram aí o pedacinho, né? Não posso pôr muito, mas um pedacinho ele falando que é mútuo, o sentimento é mútuo. E eu vou contar para vocês como que foi essa conversa toda e umas tretas que teve agora de manhã na fazenda, tá? Ó, gente, para começar, o Chay, ele se declarou para Michelle, ele falou assim, ó, por um lado, é bom para que eu saiba que isso existe ainda. Aí ele falou assim que na festa ele disse que se ela não fosse casada, ele namoraria com ela. Ele falou assim, ó, as pessoas parecendo quinta série. A gente não tem idade para isso. Super entendi quando você falou. E óbvio, vou respeitar sempre o que quer que seja sua decisão. Eu também não escolhi. Por um lado, é bom para que eu saiba que ainda existe isso, tipo sentimento, né? Aí ele tá assim, é muito louco, mas tinha que ser dessa forma. O que você quiser, eu faço. Sempre arquei com as minhas responsabilidades e com o que eu faço. A Michelle quase não falou muita coisa, não, tá? Aí ela falou assim: acho que a gente não tem o que fazer nada. Aí, gente, ele pegou e falou o seguinte, ó, a única coisa que ele pedia, né? Ele falou assim, ó, a única coisa, só para você saber, antes que inventem mais história, ontem no apontamento eu falei pro Nizam, cara, se você falou isso, você precisa saber como afirmar. Uma coisa é ele falar, ele tem um carinho muito grande. Outra coisa é falar, o Chay está apaixonado, né? Aí ele falou assim, ó, ele falou na festa, não fosse casada, eu namoraria com ela. Aí ele falou que ele falou isso realmente. Ele falou assim, foi a única coisa que eu falei, tá gravado. Quando você sair, você assista. Aí o Chaipre falou o seguinte, que em momento nenhum eu falei que eu estava apaixonado, apesar de estar. Ele falou assim, ó, mas foi a única frase que eu falei para o Nizam. Se ela não fosse casada, eu namoraria com ela. E ele sabe disso porque eu falei em inglês para ele. Eu falei que gostaria, mas enfim, só para você saber o que eu falei. Eu falei isso, se você não fosse casada, eu namoraria com você, mas enfim. Eu vou fazer o que for melhor para você. Vai ser melhor para nós, mas pode ter certeza, até o último dia que eu estiver aqui, eu vou te respeitar. E ela falou que ela também. E o Chay falou assim: a gente não escolhe algumas coisas. Tinha anos e anos que ele não sentia isso, gente. Aí ele falou assim que ele jurava que não ia acontecer de novo, que era tipo meio que impossível, mas que ele caiu na coisa mais inesperada, que era se apaixonar dentro do reality. E a Michelle falou o seguinte, ó, que ela vai chamar o Fernando e o Nizam para conversar sobre isso. E ela falou assim: eu vou falar com o Fernando, vou criticar primeiro a postura dele em relação a Maria, porque agora que ele realmente está fazendo isso, tá muito claro que não tem nem empatia. Ela falou assim que o Fernando jogou ontem lá no jogo da Discord sobre o relacionamento dela com o Chay é de propósito, né? Aí ela falou que ele fez propositalmente e desrespeitoso. E quando ele quer, ele abaixa o tom. E quando ele quer, ele aumenta mesmo propositalmente. Aí ela falou assim: isso está muito claro e vou falar para ele. Se você, como meu amigo, ouviu uma coisa dessa, deveria ter falado comigo e não usado como argumento de jogo numa dinâmica e nem argumento de jogo, nem nada a ver do jogo. Aí, gente, eles ficaram ali conversando muito tempo, depois chegou o Creu e teve um determinado momento que a Michelle falou que o filho dela falou para ela, e se isso acontecesse dentro do reality, dela se apaixonar, alguma coisa do tipo. É porque eles não estão falando as palavras muito claras, porque, tipo, segundo eles, estão conversando meio que em código, assim, né? Não tá fazendo tão explícito. Aí ela falou assim que isso não aconteceria, e aí o filho dela falou assim, e se for o amor da sua vida? Acho que tem esse pedacinho no começo do vídeo, né?
Aí o Chay olha pra ela, gente, com uma cara de admiração e blá blá blá. Aí ela falou que ela não ia cozinhar, né? Ele falou que ia fazer um macarrão. Ela falou que não era melhor eles não fazerem juntos, porque para não ficar chato, né? Enfim, gente, teve tudo isso aí e acaba que os dois estão sim apaixonados, mas o Chay tá assim se derretendo de paixão por ela. Agora tá ali o Creu conversando, né? Vocês viram ele falando com o Creu que ele até brincou, né? Chega aí, né, o padrinho. Aí depois ele falou assim: por enquanto não, é brincadeira, por enquanto não. E aí ele falou que não vai rolar nada, né? Mas, gente, você acha que se esse povo ficar muito tempo aí dentro, esses dois, vai acabar acontecendo, porque a cara de apaixonado dele, principalmente, é assim, muito, muito nítida. E ela parece assim, que ela quer muito, mas ela tá muito com medo, né? Porque tem toda uma vida estruturada aqui fora, né? Eles subiram, gente, foi na academia, né? Viu que o Fernando tava lá, falou que depois quer conversar com o Fernando. E mais tarde eu trago esses assuntos aqui pra vocês, tá? Agora, ó, hoje mais cedo a Tamires levou uma punição porque ela tava se maquiando, se arrumando. E acabou, gente, que tocou o sinal 3 vezes dos porquinhos lá. E ela não desceu pra fazer o trato. E eles vão ficar 48 horas sem água quente. Aí o Will, gente, o Will meio que surtou. Falou que ele queria pular na piscina, porque ele não pode, né? Porque ele tá na baia. E aí começou a falar que ele queria pular na piscina. Aí as meninas tentou conter, né? Meio que conteve ele, porque senão ele seria expulso, né? Porque seria proposital. E ele falou assim que o da Tamires também foi proposital, né? A Carol tá invocadíssima com a Tamires. Eu até gravei o vídeo aqui de madrugada contando para vocês, né? E a Carol disse o seguinte sobre a Tamires: mas o que dá direito a ela é de me reclamar sobre o que eu converso sobre o meu cabelo, né? Então continua a história do cabelo aí, a Carol bem focada com a Tamires. O Dudu tentou explicar para ela, né, que a questão que a Tamires falou do cabelo era tipo como se ela estivesse só reclamando muito e não usando palavras ofensivas para ela. E ela falou que ela não tem nada a ver com o cabelo dela. Depois, gente, a Maria, né, que a Maria agora tá aparecendo bastante, né? A Maria, ela foi reclamar, né? A Maria chorou e se revoltou com o Fernando. Teve uma briga deles de madrugada e ela foi conversar com o Dudu, né? Ela falou assim, ó, o pessoal volta depois da dinâmica passando mal de tanto xingamento forte que tem. É cachorra, é não sei o quê, é P, é um monte de coisa. E fala do filho de uma e fala do pai da outra. Que é isso? Falando que ela não gosta dessas coisas, né? A Gabi falou assim que exatamente que ela pensa a mesma coisa. Aí a Maria falou assim: e eu vou dar risada, vou amar quem tá na final. É a Ioná que tirou o lençol, é o Dudu que mexeu nas cartas. Ótimo. Falando que uma final entre o Dudu e a Ioná seria perfeito, né? Aí, gente, a Maria ela reclamou da Tamires, falou que ela não podia sentar e conhecer ela, conhecer a história dela. Falou assim: ó, não pode, ela precisa se maquiar para descer e cuidar dos porcos. Ela falou assim: ó, trabalhei na delegacia plantonista fazendo BO quando eu cursava direito. A cada meia hora chegava uma mulher falando sobre agressão, né? E aí ela estava conversando sobre essas coisas. Então, gente, o pessoal tá bem invocado mesmo com, com o fato da Tamires ter levado punição por ter se maquiado. Inclusive, ela vai colecionar ali, não votos, né? Porque ela não pode ser votada porque ela tá na baia, mas corre um grande risco de repente, alguém puxar ela da baia. Sobre o Fernando, né? A Maria falou assim que o Dudu falou assim: ó, Dudu, eu dormia na cama ao lado da cama dele. No dia que briguei com ele aqui, eu me cobri inteira para não ser vista por ele. Inclusive, gente, a Maria ela fez uma acusação aqui que ela falou que o Fernando falou, eu não vi ele falando essa parte, mas ela falou para, ai, gente, tem hora que eu perco os nomes. Para a namorada do Belo lá. Falou assim, para Rai, falou assim, que o Fernando disse que, ai, tô com a faca aqui na mão, que ele tipo meio que puxaria a faca, como se ele estivesse meio que ameaçando ela nas entrelinhas, sabe? Ela falou que ele virou para ela e falou assim, ó, sabe o que ele disse para mim? Você tem medo de mim? Eu cozinho perto de você. Eu tenho uma faca na mão quando eu tô perto de você. Aí a Martina falou assim, oxe, mas era para ter medo? E a Maria falou assim, era para eu ter medo quando ele tá cozinhando com uma faca na mão? A hora que ele falou aquilo, eu falei, mas quem tá falando de faca? Então tá rolando essas pontuações aí, tá, gente?
Ó, e só para terminar o assunto, o Creu falou o seguinte, o Chay afirmou pro Creu assim, ó, não vou aceitar ninguém falando da minha vida ou da Michelle. Irmão, aqui são dois adultos, eu não preciso que ninguém tome partido. Ah, eu acho que eles estão. Você acha o quê? Você não sabe nem a cor da sua toalha. O Chayan falou que vai falar pro povo. E aí, gente, vocês chipam esse casal, não chipam? O que que vocês acham? Vocês acham que ainda tem jeito para Michelle com o relacionamento dela? Porque já tá bem explícito, né? Bem exposto mesmo essa questão dela com o Chay aí, né, gente? Bom, deixa sua opinião aqui. Não esquece de deixar também o seu like, ajuda demais o canal. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.